cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Deus está aqui. Amém? Aleluia. A presença do Senhor está conosco. Aleluia. É o mais importante do culto, é a presença do Senhor estar presente em nosso meio. E quando a presença do Senhor está no nosso meio, há alegria, há milagres, há libertação, há algo novo em nossas vidas. Amém? Aleluia. Para adiantar, peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém? Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Deus seja louvado. E diz assim a palavra: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Louvado seja Deus. Apenas esse versículo. Amém? Quero ser grato a Deus pela oportunidade. Louvado seja Deus. Os irmãos podem voltar ao vosso assento. Sou grato a Deus, é um privilégio, é uma honra estar ministrando nesse dia e obedecendo mais uma vez ao Espírito Santo que me concede essa oportunidade. Amém? Agradeço também aos nossos pastores presidentes, pastor Sérgio, missionária Sandra, pastor Noel, a todos os obreiros, diáconos, presbíteros, a toda a igreja. Amém? Sou grato a Deus pelas vossas vidas. Muito obrigado pelas orações, pelas intercessões. Como eu costumo dizer, em toda vez que eu ministro e tenho a oportunidade, eu não só sou sustentado pela minha oração, mas por todos aqueles que intercedem pela minha vida. Amém? Vamos estar juntos, porque juntos vamos morar na Nova Jerusalém. Amém? Louvado seja Deus. Irmã Michael, pode soltar o louvor. Aleluia. Deus seja louvado. Enquanto esse louvor esteja, aleluia, sendo entoado, eu peço aos irmãos, se ligue no céu, se ligue no Senhor Jesus. Amém? Não fique de fora, que o Senhor Jesus tem uma palavra para nós nesta noite. Amém? Glória ao Senhor Jesus.
glorificado, exaltado é Jesus. Amém? Aleluia. Como foi lido um versículo a qual a igreja conhece, mas Deus colocou em meu coração para estar passando para a igreja do Senhor. Amém? Eu orava a Deus por uma palavra para trazer para esta noite. E é algo que eu peço sempre, não uma palavra que venha de mim mesmo, mas uma palavra que venha do Espírito Santo do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o homem, quando tem uma oportunidade para falar da palavra do Senhor e prega aquilo que ele quer, nada tem efeito. Mas se o homem ser direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, embora que seja na simplicidade, mas o Senhor faz e o nome dele é glorificado. Amém? Louvado seja Deus. E entendemos aqui que pelo versículo aqui em Gênesis no capítulo 3, versículo 15, aonde nos fala sobre esta palavra, aonde nos diz que assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Aqui nos relata acerca de Jesus Cristo. Amém? Foi uma promessa, foi uma profecia a qual o próprio Deus liberou para nós. Mesmo assim sabemos que, ouvindo no começo da história, onde Deus promete isso para Satanás, porque foi Satanás que enganou Eva, dando do fruto proibido a comer a mulher. Mas o Senhor criou o homem algo sobrenatural, aonde Ele investiu nele do princípio da criação. E Satanás pensava que estava tudo perdido. Satanás pensava que destruindo o homem perdendo essa semelhança, entrando em pecado e desobediência, que o homem já estava destruído. Mas eu quero dizer algo para os irmãos, é nesse culto de libertação: nada está perdido, porque houve uma promessa em Jesus Cristo. E esta promessa, ela se mantém de pé até os dias de hoje. E entendemos que o próprio Jesus Cristo, ele foi esta promessa. Mesmo Satanás influenciando a mulher a comer do fruto proibido, mas pela mulher nasceu o Salvador. Pela mulher nasceu aquele que tira o pecado num só dia de toda a humanidade. A mulher entrou em pecado, sim, mas pela mulher nasceu o Salvador. Por esta mulher nasceu alguém que esmagou a cabeça de Satanás. Nasceu alguém que tem autoridade nesta noite para dizer para Satanás: chega, porque quem manda sou eu. E esse eu é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele tem nesta noite todo o poder para fazer sobre a tua vida. Eu não sei o que é que Satanás tem causado na tua vida, porque eu não sou Deus, mas o Deus aqui que eu falo, Ele diz na sua palavra que Ele sonda a tua mente e sonda o teu coração. Ele te conhece melhor que ti próprio, porque Ele é o Pai da criação. E Ele nesta noite, Ele tem autoridade para dizer nesta noite para os problemas, para as enfermidades, e serem cessadas nesta noite. Amém? Quem crê, diga comigo: glória a Deus. Há poder do sangue de Cristo. E nesta noite eu não quero falar de um Deus que está morto, não, mas um Deus vivo. Ele tem toda a autoridade nesta noite. Não falamos aqui de um livro qualquer ou de uma história passageira, mas falamos aqui de um texto que é verídico, um texto real. E através dessa palavra, essa palavra pode mudar a nossa vida, através de Jesus Cristo. E eu entro na mensagem. Falamos aqui a qual Deus
escolheu uma mulher. Quem é esta mulher? Maria. Maria era uma mulher virgem. Era uma mulher que era diferente das outras mulheres, porque para o propósito de Deus que tinha designado para essa missão, não tinha que ser qualquer outra mulher, mas tinha que ser uma mulher pura. E esta mulher era pura, era virgem. Para Deus colocar aquilo que é precioso, tem que as nossas vidas têm que estar limpas. E Deus não coloca, falando aqui nos vasos, Deus não vai colocar nos vasos o azeite de qualquer maneira. Ele vai procurar a pureza do vaso. E se o vaso estiver rachado, ele tem todo o poder para quebrar. Ele não joga o vaso, ele não joga o vaso fora. Ele tem o poder para quebrar e fazer de novo aquele vaso. É nessa noite eu digo para você nesta noite. Eu não sei se você está triste, se você está magoado, se você está quebrado. O meu Jesus, nessa noite, Ele tem o poder para colocar aquilo que Satanás tem tentado tirar da tua vida. Ele vai colocar, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E Deus conheceu e pôs pelo Santo Espírito do Senhor. O nosso mestre foi gerado pelo Santo Espírito do Senhor nessa mulher virgem. E o anjo apareceu a esta mulher e entregou esse propósito. Ela foi entre as mulheres que achou mais graça aos olhos de Deus, foi Maria. E quando colocou o Espírito Santo do Senhor, o próprio Jesus, no ventre desta mulher, aí entrou o Salvador do mundo. E Maria concordou com aquilo que o Senhor havia lhe conceder. E naquela altura, esta mulher estava prometida com José, filho de Jacó. E Jacó, por ela estar nessa situação, não queria esta mulher por estar grávida, mas o Senhor apareceu em sonho a José, para não temer, porque aquilo que era gerado era do Santo Espírito do Senhor, e era o Salvador que nasceria do ventre da Virgem Maria. E aí José concordou, e enquanto aquela criança estava no ventre de Maria, José não teve qualquer contato com Maria, porque o que é gerado por Deus tem que ser perfeito. Amém? É nessa noite eu quero dizer, Jesus está colocando na tua vida não coisas do mundo que são perecíveis, mas coisas eternas. Algo precioso está sendo derramado sobre a tua vida nesta noite. Eu não digo isso só por dizer, mas eu tenho toda a convicção em Cristo Jesus. Esse Deus que me concede esta oportunidade para estar falando desta palavra, me dá esta autoridade para dizer: a unção caída sobre a igreja do Senhor, a unção do Senhor para ser derramada neste lugar. Mas eu quero dizer para ti nesta noite, o próprio Jesus Cristo nos vem dizer na sua palavra, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todos aqueles que nele creem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Para ter a vida eterna nós temos que crer. As coisas e essa unção que vai ser liberada sobre a igreja do Senhor, as coisas celestiais só são liberadas na tua vida quando você passar a crer verdadeiramente. Amém? Louvado seja o nome do nosso Cristo. E quando o nosso mestre, ele nasce, o povo de Israel pensava que o nascimento de Cristo talvez deixaria de algum palácio, mas o reino de Deus vem com a aparência na simplicidade.
Vem com uma aparência simples. Ele nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu de um berço de ouro. Ele nasceu de algo simples. Eu quero dizer para você nesta noite: seja simples, porque o reino de Deus ele veio, não veio com uma aparência que o homem pensa com os olhos físicos. Jesus veio com a aparência da simplicidade. É por isso que na palavra do Senhor vem dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados. Amém? Eu não digo pobreza física, mas pobreza no Santo Espírito do Senhor. E quando Deus vê um coração contrito, um coração aberto, Ele abraça, Ele consola e mete aquilo que é do céu. Amém? Não coisas que parecem, não coisas que vão, mas coisas eternas que são de Cristo. Louvado e exaltado seja Deus. Jesus está neste lugar, amém? Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. E quando o nosso mestre nasce, agora os magos veem a estrela do Oriente e seguem aquela estrela para trazerem presentes para o nosso mestre. Eles seguiram a estrela e entregaram os presentes: incenso, mirra, ouro. E o rei Herodes naquela época também soube essa notícia e então procurou, mas os reis magos eles enganaram. E o rei Herodes, por perceber que ele tinha sido enganado, mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Houve uma perseguição logo do seu nascimento, mas o que é de Deus permanece. Eu quero dizer algo para ti nesta noite: o que Deus prometeu para a tua vida vai permanecer. Ainda que Satanás queria apagar aquilo que Deus já tinha prometido, mandou matar as crianças para ver se apanharia Jesus Cristo, mas o próprio Deus, Ele cuidava do seu filho. Assim Deus cuida da sua igreja. Quando nós estamos debaixo da promessa de Cristo, o próprio Deus nos cuida. Mas eu dou uma alerta para a igreja do Senhor: aquele que não tiver em Cristo, corra o mais rápido possível para a presença do Senhor, para você receber esses cuidados. Amém? Louvado seja Deus. É palavra que vem de Deus. Amém? Isto é uma palavra que nós não encontramos na internet. Amém? Ainda há pouco eu ouvi algo que me chamou a atenção. Algo que eu vi num púlpito, utilizando o púlpito para desabafar contra a igreja. E uma sagrada pessoa que estava lá, eu fiquei assim: meu Deus, a igreja é um lugar de cuidado. A palavra do Senhor Jesus Cristo é para trazer vida para a igreja e não para matar a igreja. É por isso que o próprio Cristo, eu trago Bíblia, porque Deus veio ao mundo para os que estavam enfermos. Deus veio ao mundo para que estavam doentes. Deus veio ao mundo para que estavam em pecado. Amém? Deus vem perdoar. É por isso que o nosso mestre, quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, sabiam que Cristo conhecia as Escrituras. E pela lei de Moisés, aquela mulher tinha que ser apedrejada até a morte. E perguntaram a Jesus. Jesus disse para ele: que não tiver pecado entre vós, que atire a primeira pedra. O nosso mestre, eu quero dizer que ele não veio acusar a tua vida. Pelo contrário, ele veio perdoar a tua vida. Jesus veio trazer perdão. Ele se fez maldito na cruz do Calvário para que nós sêssemos abençoados. Eu sei que Satanás, desde o princípio, ele quer destruir a nossa semelhança, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Satanás quis e quer apagar essa semelhança. Mas eu tenho algo para dizer para os irmãos: há em Cristo a autoridade para vencer Satanás.
Só em Cristo há autoridade para nós vencermos os ataques e as setas que vêm do inimigo. Em Cristo há esse poder, porque Jesus Cristo, Ele já venceu por nós. A sua vida não foi paga com ouro ou com riquezas nessa terra. A sua vida foi comprada por algo precioso na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo. Eu trago esta palavra para você e para mim nesta noite. Jesus Cristo nos ama. Eu sei que Satanás, por muitas das vezes, ele fala conosco, nos manda pensamentos que nós não vamos prosseguir, que nós não somos nada. Mas deixa-me dizer, nós somos a imagem e semelhança dele. Satanás queria só ser um pouco semelhante perante Deus, e ele foi derrotado, ele foi expulso. Mas deixa-me dizer algo: Deus já preparou uma nova cidade santa para nós. Satanás está condenado, mas há um propósito para nós. Há uma cidade, uma mansão celestial, a nova Jerusalém nos espera. Por isso eu digo nesses dias, vale a pena seguir a Cristo. Vale a pena seguir a esse Deus tremendo. Porque o nosso Senhor, Ele é tremendo. É o único que nós olhamos que não tem explicação. É Deus. Ainda hoje eu estive olhando a palavra do Senhor em Gênesis, e eu vejo que o mundo era coberto de água. Ele olhou, dividiu, e hoje nós pisamos em terra seca. Se nós olharmos para o mar, nós vemos as águas. Se as águas não fossem o controle de Deus, era a terra toda inundada de água. Nós vimos pela Escritura Sagrada, quando Deus destruiu a cidade, quando Noé estava com a sua família, Ele destruiu a cidade em água. Mas o Senhor fez uma promessa a Noé, que não destruiria mais o mundo com água. É por isso que nos dias de hoje, quando chove, nós vemos o arco-íris. Isso é um pacto que Deus fez com Noé. Amém? Louvado seja Deus. E é esta promessa, o mesmo Deus que faz essas coisas com os homens de Deus que nós encontramos aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia Sagrada, Deus pode fazer também conosco. Porque Deus é homem, Ele não é homem que julga, Ele não é homem que discrimina, Ele não é homem que vai fazer exceção de pessoas. Não, pelo contrário, Ele trata todos por igual forma. Porque Ele, quando Ele foi ao mundo, Ele não foi pelo rico, Ele não foi pelo pobre, Ele foi por toda a humanidade. Amém? A salvação é para todos. É um dom gratuito de Deus. Mas é uma coisa, nós, para obtermos essa salvação, nós temos que andar no caminho estreito. É difícil, mas uma coisa é certa, vale a pena. Glória a Deus. O porquê? Eu trago uma explicação aos irmãos. O homem aí fora, para estar alegre, ele toma bebidas alcoólicas, ele se droga para sentir aquela alegria, mas ela é passageira. E nós, quando estamos na presença do Senhor, embora que nós estamos tristes, abatidos, mas quando nós pedimos a alegria do Senhor, ela vem e ela é tomada. A nossa vida e nós, aquele peso que nós temos, já não temos mais. Isso é a alegria dada por Deus. A paz que nós sentimos, o mundo não tem. E então, vale a pena, nesses dias, lutar por essa paz, lutar por essa alegria e pelo amor em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Voltando para a palavra. Quando o nosso mestre, ele cresce, ele agora chega ao cumprimento da palavra. Em Mateus, no capítulo 3, nos vai dizer que o próprio Deus preparou um anjo, que era João Batista, o profeta.
E ele pregava no deserto da Judeia o arrependimento e batizava nas águas para o povo se arrepender dos seus pecados. Porque pela palavra do Senhor, João, quando estava no ventre da sua mãe, ele já era cheio do Santo Espírito do Senhor. É a Bíblia quem diz. E quem era João Batista? João Batista era filho de aquela mulher que não gerava, aquela mulher que era estéril, mas Deus fez uma promessa. E quando ele nasceu, ele teve esse propósito para anunciar a palavra. Quando ele está anunciando a palavra, vê o mestre chegando até aquele lugar para o cumprimento da palavra. Ele veio e disse: Senhor, tu vens a mim, deixa que eu vá a ti, que seja batizado por ti. E Jesus disse: não, deixa, para que toda a justiça se cumpra. Ele se deixou ser batizado por João. Ele cumpriu a palavra do Pai. E quando ele foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu. Uma pomba desceu sobre Jesus e uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Louvado seja Deus. E hoje em dia nós vemos pela palavra que muitos não querem seguir a palavra do Senhor. Muitos não querem cumprir com a palavra, mas ele sendo mestre, ele sendo Deus, ele cumpriu a palavra aqui nessa terra. Ele precisava ser batizado por João? Não, porque ele era Deus. Mas ele cumpriu com a palavra. Foi por isso que ele disse para João: deixa, para que se cumpra a palavra. É o cumprimento da palavra. Quando o homem cumpre com a palavra, o homem é respeitado pelos céus. Amém? Louvado seja Deus. Você quer ter crédito e eu com Deus? Respeitamos a palavra. Porque o segredo em nós para sermos abençoados está na palavra. Se nós procurarmos outro método, nós não vamos ter saída. Mas se nós encontramos a palavra do Senhor, nós vamos ter saída. Porque diz na palavra do Senhor lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, parte B, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que só existe um caminho, quer dizer que só existe uma verdade, e há só uma vida em Cristo Jesus. Fora do Senhor não há vida. Fora do Senhor o homem anda morto espiritualmente. Mas quando o homem aceita Cristo na sua vida, ele começa a ter vida. Portanto, que quando nós passamos por algum lugar e quando nós falamos, eles veem os nossos comportamentos, eles olham para nós e veem assim: que diferença faz? Qual é a diferença? É diferente dos demais. Eu há pouco tempo, mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio, eu fui a um lugar. E então o homem de lá, ele chegou-se para mim e disse: tu és diferente. Aquelas pessoas que vêm aqui, tu és muito diferente. É o quê? É as marcas de Jesus que está na minha vida. É por isso que o próprio Jesus Cristo vem dizer para nós sermos imitadores dele. Você quer ser imitador de Cristo? Amém? Você quer ser imitador de Cristo? Louvado seja Deus. E tenho algo para contar para a igreja do Senhor na palavra. Sabemos que quando o nosso mestre desceu para a crucificação, ele foi condenado, ele tinha os seus discípulos. E um deles era Pedro. E Pedro disse que não negava, e ele disse que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. E no último toque, antes que o galo, pela 3ª vez que ele negou, uma mulher viu ele e disse que ele era parecido com ele. Ele falava da mesma forma com ele. Portanto, mesmo assim naquela época, eles não tinham o Espírito Santo, mas ele tinha o caráter de Cristo. E nós nesses dias, qual é a diferença que nós estamos fazendo nesses dias? Qual é o caráter? Quando as pessoas nos olham, vão dizer que nós somos parecidos com Jesus ou não? Porque nós, não é só aqui dentro da igreja.
Eu aqui posso ser um santo, mas lá fora sou um rebelde. E qual é o meu testemunho? Qual é a diferença? O povo vai olhar. É por isso que na palavra do Senhor vem dizer que nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Eu quero dizer algo que me chamou a atenção. Um homem pregando e dando um conselho para o homem. E eu nunca mais esqueci isso. Ele estava dando um conselho para os jovens. E ele dizia que o testemunho dele chega mais rápido do que a pregação. Enquanto ainda chega a nossa pregação, o nosso testemunho já chegou. O nosso testemunho vai pregar mais do que a nossa pregação. Eu estando aqui falando da palavra do Senhor e não cumprindo com a palavra, e o meu testemunho ser mau, a palavra é de Deus, mas o meu testemunho não. As obras, é por isso que a palavra do Senhor Jesus, que aqueles que estão nas trevas, eles vão para as trevas, eles vão para a escuridão, para que as suas obras não sejam manifestas. Agora, aquele que tem luz no seu coração, aquele que tem Cristo, ele veio para a luz, para que as suas obras sejam manifestas em Deus. Amém? Louvado seja Deus. O cristão tem que ser transparente. Do nosso dia a dia nós temos que ser transparentes. Eu ando lá no meu serviço, lá no meu trabalho, por muita luta que eu passei, mas quando nós somos obedientes, quando nós somos transparentes e marcamos a diferença, o próprio Deus lá na frente, Ele nos honra. Eu fui alguém que passou por muitas lutas lá no meu trabalho, mas na humildade e na perseverança em Cristo, eu hoje sou honrado, um homem honrado lá no meu trabalho. Uma certa vez eles acharam uma Bíblia no lixo, que eu trabalho na recolha de lixo. Eles acharam uma Bíblia, eles foram logo entregar para mim, porque eles sabem que eu sou cristão. Há pouco tempo foi uma luta para eu passar como motorista, mas eu aí permaneci, confiando em Deus e apresentando, sendo que engenheiros, alguém grande, foi dizer que eu era um dos funcionários exemplares naquele lugar. O porquê? Que eu não me contaminei com as coisas do mundo. Há pouco tempo também quiseram me bater lá no trabalho, mas eu permaneci na obediência a Cristo e eu venci em Cristo Jesus. E nesses dias eu quero dizer para a igreja: o reino de Deus é tomado por esforço. Não pense que na presença do Senhor o reino de Deus é tomado por qualquer maneira. Nós vamos ter por muitas das vezes ventos, tempestades, mas uma coisa vai fazer da nossa vida. Quando veio aquela tempestade e que os discípulos estavam no barco e Jesus repousava sob a polpa do barco, ali descansava, veio as ondas sobre o barco deles, veio a tempestade, mas eles se lembraram que ali havia alguém que controlava a natureza, controlava aquela tempestade. E eles ali pediram socorro ao nosso mestre. E o nosso mestre se levantou e se fez o mar numa bonança. Os discípulos, vendo aquilo, que é isto? Que até o mar e os ventos lhe obedecem. O que quer dizer com esta palavra? Nós passamos sim por tempestades, nós passamos sim por lutas, mas se você tiver no seu barco Cristo Jesus, você vai vencer todas elas. Agora, se no seu barco e no meu barco não tiver Cristo, nós não vamos vencer. Mas se tiver Cristo, embora que as ondas e a água até pudesse entrar no barco, mas uma coisa é certa: está aquele que manda no céu, manda na terra, ele manda em todas as coisas. E ele pode ordenar alguma tempestade da tua vida, ele pode ordenar assim: chega, agora é tempo de
de cantar o hino da vitória. Amém? Louvado seja Deus. Voltando para a palavra. Quando o nosso mestre, ele cresce, ele cumpriu com a palavra, e ele aí, quando foi batizado por João Batista, ele vai agora para o deserto. Ele foi tentado por Satanás, levou a um pináculo, e o próprio Jesus, o próprio Satanás utilizou a palavra para o enganar. Atenção, ele bem poderia nessas tentações utilizar o seu poder, ele bem poderia utilizar a sua grandeza, mas ele não utilizou. Ele utilizou a palavra e ele venceu. E nesses dias eu quero dizer, sem a palavra você não vai vencer nele, mas com a palavra nós vamos prosseguir em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adiantando mais, foi esse a qual o próprio Deus, em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, foi esta promessa. Foi o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E quando ele passava sobre Nazaré, Cafarnaum, havia sinais e prodígios e maravilhas. Aquela pessoa que estava enferma, quando ele passava, por muitas das vezes não era preciso tocar nas pessoas que tinham enfermidade. Através da palavra e através de uma liberação, acontecia o milagre. Eu quero dizer para vós, nessa noite eu não vou tocar em nenhum de vocês, mas o próprio Jesus, a palavra do Senhor está tocando em vossos corações. É esse Jesus Cristo que tem poder para acontecer essas coisas. Amém? Louvado seja Deus. Quem pode dizer comigo glória a Deus? Louvado seja Deus. E quando ele passava, tinha que acontecer algo. O povo que estava cego tinha que ver, não ficava da mesma forma. É como o cego Bartimeu, ele estava mendigando com aquela capa. Ele tinha uma autorização do governo, porque aquela capa representava uma autorização. Mas a partir do momento que o próprio Jesus nos chama, aquela capa caiu. Chega de escravidão, chega de mendigar. A partir de ali, aquele homem foi livre e ele seguiu a sua vida. Eu quero dizer para vós, Jesus Cristo está aqui. Ele pode bem dizer para esse problema, você está passando por essa dificuldade, chega. A partir de aí, se você aceitar e crer, você vai ser livre para prosseguir a sua caminhada. Mas nessa noite você tem tudo nas suas mãos. E eu, é como diz na palavra, se ele encontrar a porta aberta, ele entra e faz morada. Qual é as portas aqui que estão abertas para o Senhor entrar e fazer morada? Amém? Aleluia, louvado seja Deus. E creio na palavra do Senhor, ela tem poder para realizar essas coisas. Aquilo que o homem era impossível, Deus faz tornar possível. Eu não trago aqui algo que é natural, é algo sobrenatural que acontece em nossas vidas. Vimos pela palavra que algo que era impossível acontecer. Aquela mulher do fluxo de sangue. Eu sei que essa passagem é muito comentada, mas é algo precioso. Os médicos, o homem não conseguiu resolver aquele problema. Mas quando Jesus entra na história, aquela mulher deixou de ter aquele problema. Aquela mulher foi livre. Nós estamos no culto de libertação. Você quer sair daqui livre? Amém? Eu quero sair daqui livre em Cristo Jesus, porque há poder nesta palavra. O nosso mestre, ele tem toda a autoridade nesta noite. Eu sinto o Senhor aqui nesta noite. Amém? Na palavra do Senhor Jesus Cristo nós encontramos tudo para a nossa vida. Mas Satanás, ele tenta lutar para nos tirar da palavra, para nos tirar da oração, para nos tirar do jejum, da oração, da palavra, porque essas são as armas que o Senhor nos concedeu.
nos vai falar em Efésios 6, que as nossas armas, é essas armas que a palavra do Senhor fala. As nossas armas não é espada. A nossa arma não é uma pistola, não é uma caçadeira. Não, as nossas armas são as armaduras que o Senhor nos concede, a palavra do Senhor. Porque nesse mundo, falando na espiritualidade, no mundo espiritual, se nós não tivermos no Espírito, nós não conseguimos vencer. É por isso que na palavra do Senhor em João, é no capítulo 4, a partir do versículo 23 e 24, Deus fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Quer dizer que tem que ser em espírito. Para entregar algo para Deus, tem que ser em espírito. Não tem que ser na carnalidade. Amém? Tem que ser em espírito. E quando nós damos aquilo que é em espírito, o Senhor recebe e a glória do Senhor desce. Amém? Louvado seja Deus. Para terminar, as horas já vai avançando, mas eu quero terminar a mensagem. Louvado seja Deus. Sabemos que o nosso mestre, ele foi alguém traído por alguém que o acompanhava, traído com alguém que caminhava com ele, o conhecia, era alguém discípulo dele, mas foi alguém que o traiu. Por quê? Por dinheiro. Por 30 moedas de prata, Jesus Cristo foi traído. E quem é esse? Judas Iscariotes. Ele na última ceia se revelou quem era o traidor. Ele comeu do prato aonde Jesus comeu. E ele aí foi até os sumos sacerdotes, porque os sumos sacerdotes queriam encontrar alguma coisa em Jesus para prendê-lo, mas não encontravam nada, porque ele era perfeito. E então, para acusar Jesus Cristo, tinha que haver alguma acusação. Então, o próprio Judas, ele, como era ganancioso pelo dinheiro, e hoje, nos tempos atuais, o homem quer quem? Riquezas, dinheiro, nessa terra. Quando ele falou com os sacerdotes, ele aí estava procurando um momento para entregar Jesus. E ele disse: aquele que eu der um beijo nele, esse é. Prenderam Jesus Cristo. E quando chegou o momento, eu vou adiantar para os irmãos receberem a mensagem que Deus colocou no meu coração. Quando ele entregou com um beijo. E o próprio mestre disse: me traz com um beijo, amigo. O tratou de amigo, porque era alguém que convivia com ele. Nesses dias eu falo para a igreja do Senhor uma alerta: tenha cuidado com quem você anda ou quem com você caminha. Aquele que te trata de amigo pode estar armando uma cilada. Amém? Alerta nesses dias, porque há sempre uma influência maligna por trás de algo. Atrás de Judas havia Satanás. E atrás, por muitas das vezes, de alguém, há uma influência para Satanás armar uma cilada para que nós caímos e vacilamos. Esteja em alerta. E quando este homem foi levado ao ponto que o crucificaram, havia naquele momento, isso foi na Páscoa, na altura da Páscoa. E quando prenderam este homem, havia sempre o costume deles soltarem um homem. Todas as vezes que celebrava a Páscoa, havia sempre alguém que estava preso, era livre. E então naquela altura eles escolheram quem? Um criminoso, Barrabás. Escolheram alguém criminoso
e não escolheram Jesus Cristo. Então mandaram prender Jesus. Mas isso pela palavra tinha que ser assim. Barrabás tinha que ser livre, porque Jesus estava cumprindo algo que era para a liberdade do povo. Jesus veio para conceder perdão, e Jesus estava concedendo, naquele exato momento eles estavam escolhendo a coisa certa, pela palavra, olhando pela palavra. E ele aí foi escuteado. Foram em Jesus Cristo umas vestes vermelhas, um manto vermelho, e puseram uma vara na sua mão direita, e puseram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e com aquela mesma vara tiraram a vara e deram pela cabeça de Jesus. Voltaram a tirar aquela roupa e vestiram aquelas vestes de Jesus Cristo as mesmas. Quando ele está caminhando com a cruz, apareceu alguém para carregar a cruz. Os soldados obrigaram Simão, que era o sirineu, para carregar aquela cruz até o lugar de Gólgota, que significa o lugar da caiveira. Quando ele chega lá, cravaram os seus pés, as suas mãos, e Jesus no madeiro. Mas ele mesmo assim, vendo aquela situação toda, ele dizia essas palavras: perdoa-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Havia dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Um disse: se tu és Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. E o outro disse: nós estamos aqui porque nós fazemos para isso. Agora este homem é inocente. Ele volta-se para ele e disse: Senhor, quando entrares no teu paraíso, lembra-te de mim. E aquele homem foi salvo. Aquele homem, no último momento da sua vida, ele foi salvo. E hoje, nesta noite, você tem a oportunidade em ser salvo. Você hoje está caminhando, você hoje tem saúde. Não perca esse momento. Aquele ladrão, no último suspiro, nos últimos minutos de vida, mas ele reconheceu Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. E ele foi salvo. E quando Jesus Cristo estava naquela cruz, ele clamou em alta voz: Elohim, Elohim, sabachthani. Ele dizia: meu Deus, por que me desamparaste? E mais uma vez, pela volta, quando ele clamou, pela volta do meio-dia até às 3 da tarde, havia trevas sobre a terra. Mas no segundo grito, ele entregou o Espírito ao Pai. E quando ele entregou o Espírito ao Pai, a Bíblia vem dizer que o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. Quer dizer que naquela altura só os sumos sacerdotes poderiam falar com Deus e poderiam apresentar a nossa oferta para com Deus. Hoje eu e você, através do sacrifício na cruz do Calvário, hoje temos toda a liberdade para falar com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Coloque-se de pé. Louvado seja Deus. Eu não quero passar do horário. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Isaías 53, só para terminar. 53, versículo 4 e 5 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Contudo nós consideramos como aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele porém foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através do sacrifício de Jesus Cristo, através de Jesus carregar aquele madeiro, ele nos sarou. Amém? Hoje você tem toda a autoridade em Cristo. Se houver enfermidade sobre o seu corpo, se houver algum pecado para com Deus, você nesta noite tem toda a liberdade, através do sacrifício na cruz do Calvário, você pedir perdão a Deus e você ser perdoado. Você, se tiver alguma enfermidade perante Deus, você pode clamar a Deus com fé.
E há autoridade em Cristo. Isso não é uma palavra dita por mim mesmo. É a palavra do Senhor Jesus Cristo que Ele fala. Amém? Você hoje tem toda a autoridade. Se haver algo de enfermidades, você pode dizer assim: Satanás, essa enfermidade tem que sair da minha vida, porque Jesus já pagou esse preço por mim. Amém? Louvado seja Deus. Ore junto comigo ao Senhor.